O fórum dessa semana está começando. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Essas palavras são do matemático grego Pitágoras, que viveu entre os anos 570 a 496 a.C. E, pelo jeito, o pensador que viveu há mais de 2000 anos sabia que a educação, desde a infância, é peça fundamental para o desenvolvimento de indivíduos conscientes de sua inserção na sociedade. Talvez por isso a criança sempre tenha sido a preocupação da sociedade, tanto que no Brasil foi sancionado em 13 de julho de 1990 um estatuto no formato de lei para garantir os direitos básicos desses pequenos cidadãos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para debater sobre o ECA, eu recebo no fórum de hoje o promotor de Justiça de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Anderson Pereira de Andrade, e o subsecretário da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Ricardo Batista. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença e convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente desse assunto, o ECA. Vamos ver. O Estatuto da Criança e do Adolescente costuma ser lembrado quando o assunto é a proteção e a garantia de direitos. Mas é também esta a lei que determina procedimentos e punições para jovens infratores. Em Belo Horizonte, desde 2008, funciona o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. O CIA foi criado exatamente para atender ao Estatuto. O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator é um local onde funciona no mesmo espaço físico a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário. Que é o que o Estatuto determina, que para atendimento do adolescente tem que estar todos esses órgãos funcionando no mesmo lugar. No centro são realizadas todas as fases processuais determinadas pelo Estatuto, na responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei, de forma a intervir o mais rápido possível nas causas que os levam à infração. O objetivo é evitar que a sensação de impunidade mantenha crianças e jovens ligados ao crime. A primeira imagem que o Estatuto passou para a nossa sociedade, que é uma lei permissiva, que essa questão, não tem pena, é medida socioeducativa, isso passou aquela ideia de que o adolescente, então, não é punido pelos crimes cometidos, né? E isso definitivamente não é verdade. O adolescente, ele está em formação ainda, em formação do caráter dele. Então ele não pode levar 1, 2, 3 anos para ser responsabilizado pelo ato dele. Entre as infrações cometidas pelos jovens, a maior parte está ligada ao uso e tráfico de drogas, em especial o crack. Hoje, se você me perguntar, 90% das minhas ocorrências de envolvimento de adolescentes na criminalidade, a droga está no meio. Nossa maior apreensão de droga é o crack. O crack hoje é um subproduto da cocaína, então tanto a facilidade de consumo como de venda, né, o lucro da venda é maior do que a cocaína. Então o crack está tomando uma proporção de venda, de lucro para os traficantes muito grande. Desde a sua inauguração, em dezembro de 2008, o CIA atende em média 800 adolescentes a cada mês. São medidas de proteção estabelecidas pelo Estatuto. Orientação, apoio e acompanhamento. Matrícula em estabelecimento de ensino. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Inclusão em programas de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Bem, está aí alguns pontos que com certeza nós iremos abordar aqui ao longo do programa Fórum de hoje. Eu gostaria já de começar com uma pergunta. Doutor Anderson, o ECA trata, como que ele trata por idade as diferenças, por exemplo, o que é considerado criança e o que é considerado o adolescente, para efeito jurídico, ou seja, perante o ECA? O ECA determina que criança é o ser humano de 0 a 11 anos, né? E de 12 a 18 anos é o adolescente, sendo que em determinados casos o adolescente, essa consideração da adolescência vai até os 21 anos, especialmente para responder, para ser responsabilizado pelos atos infracionais, pelos delitos que comete, né? Se um adolescente comete um delito com 17 anos e 11 meses, ele pode ser privado de liberdade no limite por até 3 anos, e aí ficaria até os 21 anos cumprindo
essa medida socioeducativa. Né? Quando eu pergunto aqui com relação justamente a essa diferença, no caso, perante ao ECA jurídico, porque os psicólogos têm aí uma outra colocação para efeito desse desenvolvimento nessa idade. Agora, dentro dessa sua resposta, nesses 3 anos, que aí é o tempo máximo de uma medida socioeducativa, e o senhor citou o exemplo dos 17 anos e 11 meses no cometimento do ato infracional, e aí ele cumpriria então essa medida até os 21 anos. Mas nesse caso, ele fica também junto com os outros adolescentes? Sim, ele fica junto com os outros adolescentes, mas o Estatuto determina... Embora tenha, por exemplo, 18, 20 ou 21 anos? O Estatuto determina que os adolescentes de qualquer idade, né, um adolescente de 12 anos, ele pode ser responsabilizado pelo cometimento de um ato infracional. O Estatuto determina que eles sejam separados por idade, por compleição física e pela gravidade do ato infracional cometido. Então, dentro das unidades, tem que haver essa separação para que justamente a mistura não propicie uma contaminação, entre aspas, né, dos que cometeram delitos mais graves, aqueles que estão lá por situações menos importantes. Até uma medida de proteção mesmo, né? E ainda com outra característica, Anderson, até para esclarecer, embora tenha atingido 18 anos de idade e seja, a partir deste momento, imputável perante a legislação penal, isso não faz com que ele seja transferido para o sistema penitenciário. Ele está em cumprimento de medida socioeducativa e a determinação da lei é que ele fique em uma unidade de internação, obedecendo os critérios de separação de idade e compleição física, como o Anderson mencionou. Mas jamais haverá, pelo fato de ele atingir os 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, a transferência para qualquer unidade do sistema prisional. A medida ainda é de natureza socioeducativa. Então a referência é a data de cometimento. É a data de cometimento, é a data que ele tinha no momento de cometer o ato infracional ou delito. Mas eu acho que é importante a gente enfatizar também que o Estatuto ele é muito maior do que a responsabilização do adolescente. Como bem disse o promotor, né, de Minas Gerais, ele responsabiliza, mas ele tem uma série de medidas anteriores que, se tomadas pelo Estado, evitariam a chegada nesse momento. Porque eu acho que a gente tem que ter claro que não é normal, em sociedade nenhuma, que um adolescente de 16, 17, 18 anos cometa delitos graves, como acontece no nosso país, né? E o Estatuto prevê uma série de medidas de garantia de direitos fundamentais e de prevenção também, que foram aquelas citadas na matéria, que, se cumpridas, com certeza evitariam a chegada de muitos adolescentes em muitos lugares do Brasil a uma medida extrema de privação de liberdade, que não é muito diferente da medida de privação de liberdade do adulto, né? Ela tem um caráter educativo muito mais forte, mas que realmente priva o adolescente de liberdade. O ECA, doutor Ricardo, ele tem essa característica de não dar uma responsabilidade apenas ao Estado, mas à família, ao vizinho, sim, ao Estado, e a partir do momento que essas políticas não são implementadas, ou esse acompanhamento não é realizado, chega a parte, digamos assim, das correções, deixa eu colocar dessa maneira, e aí é onde as pessoas entram e falam, olha, o ECA não serve para nada, mas uma parte dele deixou de ser efetivada. O Anderson tocou num assunto muito importante. Nós ainda temos uma inércia em relação ao Código de Menores de 79, que era uma legislação direcionada a crianças e adolescentes em situação irregular. Tinha um público específico a que a lei se destinava. Tanto é que daí nós criamos alguns mitos, né, já de heranças antigas. O juiz de menores é o responsável por cuidar daquele menino abandonado, o cheira-cola, o menino de rua. Então essa estigmatização vem acompanhando a legislação minorista há muito tempo. E o Estatuto buscou exatamente romper com esse paradigma. Mas a gente ainda tem como referência que o Estatuto é uma lei direcionada apenas para a responsabilização por atos infracionais, quando é muito mais do que isso, né? Até em resposta a todas essas situações de direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, que veio a absorção da doutrina da proteção integral. O Estatuto é uma lei que envolve saúde, educação, lazer, proteção integral, convivência familiar, e dentre estes fatores, como a última ratio, ou seja, quando se verifica que
em razão da ausência da família ou por deficiência de alguma política pública, o adolescente vem a se inserir no mundo infracional. E o Estatuto, então, também traz respostas para isso, que acaba sendo a medida socioeducativa. Mas essa responsabilidade pela tutela e garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é muito clara na Constituição Federal e no Estatuto, que é do Estado, da família e da sociedade. Então, essa responsabilidade tripartite e, consequentemente, a ausência de alguma dessas figuras pode fazer com que o adolescente venha a se perder no mundo infracional. O senhor tocou num ponto interessante, que é como era tratado, então, o menor antes do ECA? Por exemplo, na questão, digamos que, penal. Bom, a questão da imputabilidade penal aos 18 anos, ela já é pré-existente ao Estatuto e à Constituição Federal de 88. A diferença está justamente na resposta em que o Estado oferecia para o adolescente em conflito com a lei. Nós tínhamos uma política essencialmente institucionalizadora, uma política excludente trazida pelo Código de Menores. Aliás, já existia bem antes, né, Anderson? Desde o Código Melo Mar, criação do sistema de atendimento, de assistência ao menor, as FUNABENs. Então, isso já era uma tônica, né, que nós presenciávamos no país. Então, tudo era motivo para recolhimento do jovem, institucionalização, o rompimento dos vínculos familiares. Né, e o que nós percebemos é que o Estatuto quis reverter esse quadro. Então, tanto para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, o acolhimento institucional é medida excepcional, assim como a internação como resposta para o ato infracional também é medida excepcional. O investimento deve ser em todas aquelas outras medidas de proteção ou socioeducativas que permitam ao adolescente ou à criança a reconstrução dos laços familiares, a inclusão social em programas oficiais de auxílio, de distribuição de renda. E se nada disso, né, oferecer resposta satisfatória, é que o acolhimento institucional transitório e excepcional pode ser oferecido, assim como a internação, no caso de ato infracional, pode ser aplicada, também respeitando os princípios da brevidade e da excepcionalidade. Isso não era exatamente a ótica que nós tínhamos nas legislações anteriores. É um dos aspectos mais importantes que o Estatuto trouxe, né, com relação ao Código de Menores de 79, foi limitar o tempo de internação. Né? Antes, o tempo de internação do adolescente, o tempo de privação de liberdade, de cumprimento de medida, era ilimitado. O juiz é que determinava, com base em pareceres técnicos, quanto tempo o adolescente tinha que ficar preso, né, privado de liberdade na instituição. E aí tinha uma referência, por exemplo, do que era aplicado para adulto? Não tinha referência nenhuma. A referência seria a ressocialização. Imagine, tem um filme muito recente que ilustra isso, chamado Contador de Histórias, que é até de Belo Horizonte, a história da vida do Roberto Carlos Ramos, né? Que foi um adolescente levado para a FUNABEM de Belo Horizonte, porque a mãe viu, na época da ditadura militar, uma propaganda na televisão, convidando as famílias a levarem seus filhos. Não para ser punidos, porque a criança não havia feito nada nesse caso do filme, né? Mas para ser criado, protegido aquela mãe que não tinha condições de cuidar dos seus diversos filhos. E aí, lá dentro da instituição, ele aprendeu tudo de ruim, que depois passou a aplicar e virou um verdadeiro delinquente juvenil, que se não fosse por ter conhecido uma professora, uma pessoa que o ajudou, ele certamente já estaria morto, não teria tido o sucesso que teve. E hoje pode contar sua história, é um pedagogo, uma pessoa muito bem sucedida na vida. Quer dizer, esse eu acho que foi o grande avanço do Estatuto. O Estatuto limitou a privação de liberdade, quer dizer, o adolescente cometeu um ato infracional, cometeu um delito, ele é punido, se foi grave, ele é punido com privação de liberdade, por até 3 anos. Nós podemos discutir se esse tempo é pouco, é muito, a gente pode pegar o direito comparado e ver os outros países, quantos anos os países aplicam, mas a verdade é uma só. Todos os países do mundo, inclusive os de legislação mais dura, tratam o adolescente de forma distinta do adulto. Em 2 aspectos. A privação de liberdade é mais curta que a do adulto, e aí a gente pode ver a proporcionalidade, e ela tem um caráter ressocializador e reeducativo muito mais forte do que na prisão do adulto. Eu acredito que, apesar das políticas, da diferença entre aquilo que está na teoria, ou seja posto, né, no ECA, e aquilo que é de fato aplicado, embora tenha essas diferenças,
que nós vamos tratar aqui também delas, eu já cheguei a me deparar com números, e me corrijam se eu estiver errado, ou se esses números não forem exatamente esses, mas que são 30% de reincidência nos casos de menores, quando passam pela medida socioeducativa, e em contrapartida aos 70% no caso dos adultos. Ou seja, há aí, então, uma esperança, né? Uma ponta de esperança. Nós no Brasil fazemos muito pouca pesquisa, né? Há poucos estudos empíricos que demonstrem esse tipo de questões. Nós fizemos uma pesquisa a partir dos dados do Ministério Público do Distrito Federal, da Promotoria da Infância e Juventude, que mostrou esse dado. A partir dos cadastros, pegamos um prazo de 4 anos, né? E verificamos que cerca de 30% exatamente, né? Mais ou menos, adolescentes tinham voltado a ingressar no sistema. Agora, claro, a pesquisa ela foi feita até certo ponto, né? Mas a gente teria que, para ter o exato quadro, né? Continuar essa pesquisa e ver se esse adolescente não ingressou no sistema penitenciário. Porque quando ele faz 18 anos, evidentemente, ele passa a ser imputável e pode, muitas vezes, vem a cometer um crime e aí ingressa no sistema penitenciário, o que seria também uma falência do sistema socioeducativo. Essa transição na idade pode maquiar essa... Pode maquiar o dado. Eu acredito que nós ainda não temos, né, indicadores sólidos e precisos, como o Anderson falou, e aí a pesquisa é fundamental para alcançar esses indicadores, que nos permitam fazer uma avaliação mais criteriosa a respeito da reincidência no âmbito socioeducativo. É lógico que nós temos a sensação, né, desses números, como o Anderson falou da pesquisa que fez, né, num recorte específico, né, dos processos, mas daí a necessidade de nós termos um sistema, né, que já existe, ainda que de maneira incipiente, mas de informatização, de catalogação de todos esses dados, de todos os adolescentes que ingressam no sistema socioeducativo e com um tempo mais longo, né, de alguns anos, poder estabelecer com certeza científica aquilo que empiricamente a gente observa, que o adolescente em que se investe uma política ressocializadora séria, né, em que se preocupa de fato com todas as suas necessidades, educação, saúde, apoio familiar, reinserção no mercado de trabalho, a probabilidade dele voltar à cena infracional é muito pequena. Daí exatamente, né, a razão do Estatuto da Criança e do Adolescente em investir na pessoa em desenvolvimento, né, que é o adolescente, cuja perspectiva de absorção de valores sociais ou de renovação desses valores é muito maior do que em relação ao adulto. O que justifica, né, como o Anderson acabou de colocar, a questão da durabilidade da medida de privação de liberdade ser menor, né, justamente por causa do encargo, do sofrimento que a privação de liberdade traz. E o tempo de vida, né? Um adolescente de 15 anos, 3 anos, representa o quê? 1/5 da vida dele. Né? Então, são elementos que animam, né, e nos fazem defender a medida socioeducativa. Bem, nós estamos hoje falando sobre os 20 anos do ECA aqui no programa Fora. Eu vou já deixar uma pergunta para o próximo bloco. Os senhores irem pensando, aliás, eu acho que já devem ter uma formação, uma opinião formada sobre isso, mas sobre a redução da maioridade penal. A resposta fica para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Doutor Anderson, doutor Ricardo, pergunta feita no bloco anterior. Redução da maioridade penal. Como é que os senhores veem essa proposta? É bem divergente, né, essa ideia? É uma proposta polêmica, né? Tanto que ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por um voto apenas, né? E, assim, eu sou contrário, né, à diminuição da maioridade penal. Por quê? Porque, em primeiro lugar, há questões formais, né, assim, e a gente tem que fazer menção a elas, né? O Brasil é signatário de um tratado internacional, que é a Convenção dos Direitos da Criança, cujo artigo 1º diz que 18 anos é a idade considerada para efeitos daquele tratado.
Em segundo lugar, o artigo 228 da Constituição, que manda processar de forma diferente o adolescente, ele é considerado pela doutrina e pela jurisprudência direito fundamental e não poderia, a partir disso, ser modificado, nem por emenda constitucional. Existem teses defendidas, inclusive, na Universidade de Brasília, acerca desse tema. E também tem outras questões substanciais, que é você pensar em dar um tratamento penitenciário a um garoto de 16, 17 anos, né, que, como o Ricardo disse, tem toda uma perspectiva de vida, né, e que o Estado, a sociedade, entendo eu, deva investir nele, deva investir nessa vida que pode reverter para o Estado muita coisa ainda, para a sociedade e para a comunidade, né? E não colocar numa penitenciária, porque se a gente tem dúvida, muitas vezes, se o sistema socioeducativo reeduca, recupera e ressocializa, a gente não tem nenhuma dúvida quanto ao sistema penitenciário brasileiro, com raríssimas exceções. Ele simplesmente é um depósito de seres humanos, né? E você vai fazer isso, vai tratar dessa maneira os adolescentes e não vai resolver a criminalidade. Porque isso sim é cientificamente comprovado nos países que fazem pesquisa quantitativa e qualitativa, que o endurecimento de leis penais não resolve, não diminui a criminalidade. Porque se fosse assim, os Estados Unidos não tinha criminalidade. Os Estados Unidos não tinha delito e é um dos países mais criminógenos do mundo, né? A gente teve a experiência da lei dos crimes hediondos no Brasil, que foi uma experiência que durou quase 10 anos até o Supremo Tribunal definir a inconstitucionalidade da lei, que endureceu tremendamente o tratamento penal e que não resolveu, quer dizer, a sociedade, especialmente as vítimas de delitos, elas têm todas as razões e motivos para defender a diminuição da idade penal, porque o Brasil é um país e nós somos uma sociedade violenta. A violência está presente no dia a dia, mas essa medida, eu tenho certeza, ela não vai ajudar a diminuir os índices de violência. Eu não acredito que ninguém pare, nenhum criminoso para pensar na hora de cometer um ato, que ele, peraí, deixa eu ver, esse crime é hediondo, não vou cometer. Doutor Ricardo. Bom, igualmente eu sou contrário à redução da imputabilidade penal e, além de corroborar todos os argumentos colocados pelo Anderson, há outras questões que precisam ser ditas. Os argumentos a favor da redução da imputabilidade penal, que eu acho que são fundados em premissas equivocadas. Primeiro, se diz que a redução da idade penal vai contribuir para a redução do crime. Não é verdade, se nós considerarmos que, em termos percentuais, a quantidade de crimes violentos praticados por adolescentes é infinitamente menor do que o cometido pelos adultos, né? Esse é um dado que muitas vezes não é revelado, né? O outro argumento é de que a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito permissiva, sinaliza a impunidade ao adolescente. E nós percebemos que não é bem assim, pelo seguinte: em alguns tipos penais, o Estatuto acaba sendo muito mais rigoroso para o adolescente do que é para o adulto. Basta ver que alguns crimes considerados de menor potencial ofensivo, mas que de uma forma revelam violência física ou ameaça, muitas das vezes, para o adulto, isso é resolvido no Juizado Especial Criminal, com possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo. O adolescente não tem, no processo infracional, essas prerrogativas e pode, inclusive, por permissivo do artigo 122 do Estatuto, ser internado provisoriamente ou sentenciado a uma medida socioeducativa de internação por delitos que, se fosse maior, sequer passaria na porta de uma delegacia de polícia. E nós temos casos assim. Temos, exemplarmente casos. O outro argumento, de que o adolescente, por ser inimputável, ele é irresponsável. Isso também não é verdade. Adolescentes que praticam atos infracionais com violência ou grave ameaça à pessoa podem ser privados de sua liberdade e, como o Anderson disse no bloco anterior, a privação de liberdade é dura, é uma medida punitiva, sancionatória e que causa efeitos perniciosos à formação do adolescente. Mas não é pelo fato de o adolescente não saber o que faz que ele é sentenciado a uma medida socioeducativa. Em nenhum artigo do Estatuto ou da Constituição Federal
Você vai identificar uma expressão que diga que a medida socioeducativa ou a inimputabilidade penal resulta do fato dele não ter consciência do ilícito ou de determinar-se segundo o conhecimento que tem. A opção da nossa legislação é, pelo fato de se tratar de pessoa em desenvolvimento, cujos efeitos danosos de uma pena prolongada, né, por vários anos, é melhor que se tenha uma política ressocializadora e apostar na recuperação deste indivíduo através de intervenção técnica precisa e detalhada. Não é porque ele é irresponsável, ele é responsabilizado sim, e de maneira dura, mas a opção que nós temos é melhor investir nessa pessoa que está em formação do que jogá-lo atrás das grades e mais cedo ou mais tarde, veja bem, não só os que estão sentenciados à pena privativa de liberdade no sistema prisional, como toda e qualquer pessoa, já que no Brasil nós não temos pena de morte nem prisão perpétua, vai retornar ao convívio social. Que indivíduo nós queremos que retorne? Se nós não tivermos investimento na recuperação deste indivíduo. É esta a opção do Estatuto. Um dos grandes argumentos seria de que, por exemplo, um menor que mata, bom, a vítima morreu do mesmo jeito como se fosse um maior. No entanto, a pena ou, no caso, a medida socioeducativa são bem distintas. Uma prevê 3 anos, no máximo, a outra, aí tudo bem, nós teríamos aí até no máximo os 30 anos, ou seja, a diferença realmente ela é gritante desse ponto de vista. Quando você vai às ruas, por exemplo, se depara, e aí não é o caso nem da noite ou do dia, qualquer hora, se depara com menores que têm um potencial físico mesmo, bem mais avantajado que qualquer um de nós três aqui, e que pode muito bem pegar e fazer qualquer coisa, e que aí vem essa sensação que o senhor citou de não acontecer nada. Eu acho que o grande problema do Estatuto foi que ele foi a primeira lei que adequou a legislação nacional à Convenção dos Direitos da Criança, que é de 89 e o Estatuto é de 1990. Muitos países fizeram suas reformas depois, né? Para ficar num exemplo próximo de um país que é um país considerado um país desenvolvido, apesar do seu tamanho pequeno, o Chile aprovou a lei dele em 2006, né? Então, o que ele fez, e outros países fizeram também, a Espanha, a Colômbia, diversos países, Venezuela, eles separaram o que o Estatuto não fez. Eles separaram a proteção, de um lado, quer dizer, os direitos fundamentais, toda a parte de defesa da criança e do adolescente contra a violência física, psicológica, separaram numa lei e fizeram uma lei que chamaram, nesses países, Lei de Responsabilidade Penal Juvenil. Né? Então, isso sinaliza para a sociedade que ele está sendo responsabilizado. Agora, se a gente for ver o tempo, e em vez de chamar de medida socioeducativa, chamou de pena juvenil. Né? Agora, se a gente for olhar, é muito parecido com o Estatuto, é muito parecido, com pequenas mudanças. Eu, por exemplo, entendo que o Estatuto ele é uma obra humana, ele é uma lei, e como toda obra humana, ele pode ser modificado. Se o tempo está curto, vamos ver a questão da proporcionalidade. No Chile, por exemplo, eles estabeleceram 2 gamas de penas juvenis. Então, se o adolescente cometer o ato infracional, o delito, de 12 a 16 anos, ele tem um máximo de até 3. Se for de 16 a 18, ele tem até 5 anos, né? Outros países chegaram até 7 anos, né? Agora, todos os países, insisto, inclusive os mais duros, eles tratam o adolescente de forma diferente que o adulto. Nos Estados Unidos, uma decisão da Suprema Corte baniu a pena de morte para aqueles crimes cometidos por jovens com menos de 18 anos, com base na legislação internacional. Então, isso tem que estar claro para a sociedade. A sociedade, ela deve tratar, ela deve investir naquela pessoa que tem um futuro pela frente e que pode devolver para ela mesma, a sociedade, muita coisa, se for bem cuidado. Doutor, o senhor trouxe um exemplo interessante, Chile, né? Chile. Proporcionalidade... 2006. Outras legislações fizeram isso, porque a gente não dá para tratar digamos... um adolescente de 17 anos e 11 meses da mesma forma que um de 12. Claro. E a gente vê que, pelas estatísticas, né, o Ricardo conhece bem isso, que a maior parte dos crimes graves são cometidos por adolescentes de 16 a 18 anos. Né? Esses homicídios, latrocínios, né? Há um índice grande de homicídio.
cometidos por eles e sofridos por eles também. Exatamente. O Brasil é o segundo país do mundo, em mortalidade de jovens de 15 a 24 anos. A nossa juventude está sangrando, né? Ela está matando e está morrendo também. E tem outro dado, a gente se esquece um pouco. A gente olha só o adolescente com 16, 17, próximo aos 18 anos de idade. Mas poucas vezes a gente se pergunta onde é que estava esse adolescente há 3 ou 4 anos atrás. Para nós, 3 ou 4 anos atrás, é o prazo de um curso superior, você estudar para passar um concurso. Para esses meninos, a diferença é entre a vida e a morte. E há 3 ou 4 anos atrás, ele tinha 12, 13, é a idade onde ele começa a evasão escolar, onde ele começa a ser seduzido pelas drogas, onde ele é massificado pela política do consumo, diariamente, tem que usar o tênis de marca, a roupa de marca, onde ele começa a se frustrar pela ausência de perspectiva de trabalho e emprego no futuro, onde começam a despertar as angústias sofridas por ele, né, na exclusão familiar. Sim, então é muito fácil você pegar, né, quando está com 16 e 17 anos, e esquecer que esse jovem tem um histórico de abandono e de exclusão que começa desde lá de cedo. E se nós não tivermos a reversão dessa política, realmente você pode gastar anos e anos de estudo, ou todo o dinheiro de um orçamento, que não haverá o resultado que nós desejamos. Se não começarmos a colher essa juventude nas idades, né, menores e dar a elas condições de ressocialização. Assim como se discute, e o Anderson sabe, né, que nós já discutimos isso antes, a questão da redução da imputabilidade penal de 18 para 16, a gente tem que discutir também o seguinte: o adolescente com 12 anos de idade, ele já pode ser privado de liberdade, né? Está autorizado pela lei. É muito cedo. Em alguns países isso não é possível. Você trazer para um menino de 12 anos de idade a sanção mais dura que o Estatuto prevê. E nós lidamos com isso diariamente, vendo jovens, né, 12, 13 anos, já inseridos no sistema socioeducativo pela privação de liberdade. É algo que a gente precisa refletir também. Em alguns países, a idade de responsabilidade penal juvenil, que é essa do Estatuto, começa aos 14 anos. Espanha, por exemplo. Espanha, se um adolescente de 13 anos comete um delito, né, mesmo um delito grave, ele não pode ser privado de liberdade. Ele não pode receber uma pena juvenil, como a lei de responsabilidade penal juvenil dele chama. Diferente da nossa. Diferente da nossa, que essa responsabilização, e outros países também, começa aos 12 anos. Uma das coisas que já foram ditas acerca desse tema em especial é que você reduz para 16 e daqui a pouco os de 15 e 14 estão cometendo, você vai ter que reduzir para 14 e daqui a pouco você está prendendo gente com Não, e se reduz a 16, você vai ter que permitir que o 16 faça tudo, né? Dirija, ingira bebida alcoólica, se case, enfim, que a gente vai ter uma pessoa de 16 anos que definitivamente pode estar fisicamente formada, mas emocionalmente não está formada, exercendo plenamente todos os direitos de cidadania, com os riscos que isso acarreta. Em outras palavras, a gente vai emancipar uma juventude que ainda não está preparada pela emancipação, muito pelo contrário, necessita demais de políticas supletivas do Estado. Sob o pretexto de encarcerá-la, né? Porque... Agora, doutor Ricardo, se o ECA, o Estatuto determina, e aí alguém, por exemplo, se omite, o Estatuto prevê uma punição também para essa omissão? Acredito que ainda timidamente, mas existem já alguns dispositivos, principalmente naquilo que se refere à omissão dos pais ou responsável. Ainda não avançamos, né, no sentido da responsabilização do Estado pela falha das suas políticas públicas direcionadas para a infância e da juventude e, obviamente, a omissão da sociedade. A omissão da sociedade acaba sendo a consequência de não ter uma sociedade saudável. Para os pais do responsável, nós temos a possibilidade de imposição de multa por infração administrativa, ou sendo grave o descumprimento do poder familiar, até a configuração de tipos penais, ou seja, crimes praticados por... Perda da guarda, né? Enfim, uma série. Seriam sanções de natureza civil ou administrativa. Para o Estado, realmente, eu acho que é um lugar onde nós precisamos avançar e amadurecer. Principalmente, esse é um tema recorrente, e eu e Anderson conversávamos um pouco sobre isso antes de começar o programa. A responsabilidade tem sempre a ver com investimento. Não há como se desenvolver política pública séria sem investimento. Investimento significa dinheiro, dinheiro significa orçamento. Então, a cobrança deve começar desde a elaboração de uma proposta orçamentária,
a elaboração do plano plurianual e todos os outros mecanismos de controle que nós temos. Ainda somos tímidos nisso. E quando eu digo somos tímidos, não é apenas na área da infância e da juventude. Né? Em todas as áreas sociais. Não há um acompanhamento sério, uma cobrança contundente da sociedade na execução orçamentária direcionada a políticas públicas. Pouco sabemos sobre isso. É preciso que a sociedade se informe, porque bem informada terá como cobrar e, consequentemente, responsabilizar. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo. Eu já deixo aqui também até mais uma proposta para os senhores. Nesse caso em especial, como é que fica, então, se, digamos que um centro de reabilitação, o CAGE, por exemplo, em Brasília, que não atende às determinações do ECA, quem vai ser punido por isso e como? Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. Hoje o tema os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pergunta feita no bloco anterior. Doutor Anderson, como então punir o Estado por essa, digamos que, omissão, por não estar então cumprindo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina com relação a essas medidas socioeducativas ou a esses centros de recuperação? É muito complicado para a Justiça, tem sido muito complicado para a Justiça, obrigar os governantes dos diversos estados, né, a implementar políticas públicas. Então, diversos estados do Brasil têm essa experiência com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. Entram com ações civis públicas, algumas datam do começo da década de 90, como é o caso da nossa, de 92, em que pedem que o Estado, que o juiz obrigue o Estado, uma obrigação de fazer, a implementar as políticas públicas. Então, criar instituições de internação, ou criar creches, ou criar escolas, enfim, seja a política pública que for, um atendimento para o adolescente que é vítima de drogadição, por exemplo, né, um CAPS, como hoje se chama, e o juiz dá aquela sentença e determina ao administrador que implemente aquela política pública. E o administrador não faz. O tribunal confirma aquela decisão e impõe uma multa. O administrador não cumpre e não paga a multa. No caso do Distrito Federal, a gente pediu que essa multa fosse incluída no precatório. O administrador também não pagou. Está bagunçado. Os sucessivos governos do Distrito Federal, né, e isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu em outros estados, até chegar no limite, em 2005, nós entramos, depois de uma visita até do procurador-geral da época à instituição de internação, entramos com um pedido de intervenção federal no Distrito Federal para cumprir o acórdão do tribunal, né, que é uma das previsões constitucionais. E o tribunal simplesmente disse, em outras palavras, que a gente estava querendo matar a boiada para acabar com o carrapato, ou seja, que a nossa medida era muito drástica, né, e deixou a decisão dele mesmo, o tribunal, sem cumprimento, né. Então, a gente vê que para as ações civis públicas, para a efetivação de políticas públicas, elas avançaram muito pouco, né, porque não há mecanismos eficazes, né, pelo menos na maior parte dos casos, que obriguem o administrador a fazer o que ele deveria fazer, porque está na Constituição, está na lei, mas ele não faz. No caso concreto do CAGE, nós, depois da última morte, instauramos um inquérito civil público e concluímos que aquela instituição não pode mais funcionar. E estamos ingressando com uma ação civil pública para interdição do programa desenvolvido no CAGE, dando um prazo para o governo, aqui representado pelo nosso colega Ricardo, estamos pedindo isso ao juiz, né, que determine ao governo que elabore um plano no prazo de 90 dias. É claro que a gente não pode pedir para fechar de um dia para outro uma instituição que tem cerca de 300 adolescentes internados, mas para que o Distrito Federal apresente um plano em 90 dias de desocupação daquela unidade. Isso sim, que o juiz determine desde logo que nenhum adolescente entre mais naquela instituição. Doutor Ricardo. Olha, eu, como defensor público durante muitos anos, ao lado do Anderson, participei durante esse tempo de muitas dessas batalhas e na tentativa de mudar o quadro do sistema socioeducativo no DF. E hoje estou na condição de gestor e tenho a obrigação de oferecer algumas propostas e soluções. O senhor está agora do outro lado do balcão. Do outro lado de lá. Mas a minha visão e o meu compromisso não modificou. E tanto é que todas essas diretrizes a gente tem lutado para tentar, pelo menos, apontar o rumo correto.
já que Brasília teve uma situação peculiar, uma crise muito profunda, né, que comprometeu todo o sistema de gestão. Mas, em especial, no sistema socioeducativo, eu pude perceber ao longo desse tempo, de um lado e de outro, nós temos dois problemas graves. O problema número um seria o empirismo. Não há a construção de soluções técnicas, de soluções debatidas, consensuadas com todos os setores que atuam no sistema socioeducativo, servidores, Ministério Público, Judiciário, Executivo, parlamentares, comissões diversas, que possam pensar, né, o sistema como um todo. O que leva ao segundo problema. As medidas que foram tomadas até hoje foram premidas pela urgência criada pela falta de planejamento. Então, sempre se pensa em medidas emergenciais para acudir a um problema que surge aqui ou ali, resultado da falta de planejamento. A gente sabe que é possível, né? A TV Justiça tem penetração nacional. Estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, vem fazendo esse trabalho, porque há vontade política, né, de fazer o trabalho. A verdade é essa, há que haver vontade política. E não há maneira de obrigar o gestor. E, claro, a gente se depara com a seguinte realidade, a seguinte pergunta: o Brasil é um país rico? Eu acredito que a gente pode dizer que o Brasil é um país rico, né? É a 8ª economia do mundo. Agora, vejam o dilema em que se coloca quem defende o Estatuto e suas políticas públicas de educação, de saúde, de convivência familiar, de proteção de socioeducação. Nós, hoje, na campanha presidencial, que recentemente terminou, se debatia a manutenção do Bolsa Família, que é justamente para acabar com a fome das pessoas. Então, um país tão desigual, um país tão injusto, um país onde milhões de pessoas ainda passam fome, é muito difícil também você, por outro lado, investir maciçamente em educação e creche, por exemplo. Porque eu tenho certeza que a prevenção prevista no Estatuto, se cumprisse somente esses dois aspectos, somente essas duas políticas públicas, garante às mães que trabalham creche para as crianças de 0 a 6 anos. E garante às famílias escola em tempo integral para as crianças de 6 a 16 anos. A gente ia resolver muito, mas muitíssimo do problema da delinquência juvenil no nosso país. Agora, tem dinheiro? Eu digo que tem, porque a gente é a 8ª economia do mundo. Mas onde é que está esse dinheiro? Nas políticas públicas é que não está. Querendo ou não, a gente volta à ênfase do sistema socioeducativo e a mais grave das medidas, que é a internação. Isso são soluções paliativas para corrigir um problema que já está instalado. Nós precisamos começar a pensar seriamente em medidas preventivas. Eu trabalho nessa área há praticamente 2 décadas, né? Então, representativamente, uma geração. E a gente percebe que o resultado que nós estamos vendo hoje era o que há 10, 15 anos atrás nós já anunciávamos. Não há investimento em educação, não há investimento em saúde, não há política de combate às drogas. O que é que nós vamos assistir no futuro? Estamos assistindo isso hoje. Então, volta e meia discutimos sobre o sistema de internação, mas não há forma de corrigir o problema da delinquência juvenil se não for o investimento em educação, investimento sério, maciço, né? Na saúde, saúde de crianças e adolescentes, saúde da família, e apoio à população de baixa renda. E o Brasil tem várias experiências, quer dizer, vastas experiências, muitas delas privadas, né, de instituições privadas que se instalam em determinada comunidade conflagrada. A gente tem inúmeros exemplos disso, tem publicações sobre isso. Se instalam em determinadas comunidades, passam a fazer um trabalho de abertura da escola 24 horas, de orientação às adolescentes com relação à gravidez de risco, uma série de medidas de contraturno na escola, e você vê gradativamente a violência diminuindo, o espaço sendo outra vez ocupado pelas pessoas que só ficavam enclausuradas em casa depois que anoitecia. Enfim, não é simples, mas é possível fazer e as soluções estão aí. Basta ter vontade política de investir nas pessoas. Um outro ponto, e aí também levanta polêmica, gostaria da opinião dos senhores com relação às palmadas
palmadas aqui entre aspas, né? Porque algumas acabam não sendo apenas as palmadas, ultrapassam os limites de qualquer palmada mesmo. Agora, também, um outro ponto é com relação ao trabalho. Nas ruas, e a gente conversa, e com certeza os senhores já ouviram isso, e qualquer telespectador também eu já deve ter falado, até mesmo ouvido. Olha, eu trabalhei quando, da minha idade, assim, para ajudar meus pais, e hoje eu sou um cidadão, não me envolvi na criminalidade, talvez por isso, consegui ajudar meus pais e tudo. No entanto, o ECA proíbe, de certa forma, o trabalho, a não ser no caso dos aprendizes. Constituição. Acredito a partir a Constituição, 14. Isso, a partir dos 14, né? Como é que os senhores viram essa relação também de trabalho? Olha, a questão do trabalho, e essa máxima a gente ouve, né? Comecei a trabalhar com 9, 10 anos de idade, isso nunca me fez mal, não me tirou a oportunidade da vida. E tem que contextualizar, né, o que era a nossa sociedade, o nosso país há 20, 30 anos atrás e o que é hoje. Hoje, a exposição precoce ao trabalho pode trazer uma série de prejuízos. A ausência de uma formação educacional e profissional adequada, os riscos, né, até a própria compleição física, o desenvolvimento físico saudável. Eu acho que o que nós estamos discutindo, na verdade, não é o trabalho em si, mas a preparação para o ingresso no mercado de trabalho. Isso você pode começar cedo, através de vários mecanismos. Você não precisa colocar um adolescente de 12, 13 anos lavando o carro todo dia ou trabalhando numa fábrica para ensiná-lo um ofício ou os valores necessários à disputa no mercado de trabalho. Esse investimento tem que começar a ser feito, é verdade, o quanto antes, mas no sentido de dar a ele a preparação para disputar a posição de trabalho. E a partir dos 14 anos, acredito que está bem dimensionado, se nós percebemos que é uma idade em que ele começa realmente a construir as perspectivas. Antes disso, você pode estar excluindo uma formação educacional adequada, um convívio familiar adequado. Agora, a necessidade de o adolescente começar a trabalhar cedo é realmente para não passar fome. E aí isso resulta na demonstração da ausência de uma outra política pública, de assistência à população de baixa renda, como eu disse antes. E o Anderson complementou também a resposta. Se você não der ao pai ou à mãe condições para trabalhar e ter certeza que os seus filhos estarão na escola, ou se esse pai e essa mãe não têm condições de trabalho, mas isso não quer dizer que tem que retirar os filhos da creche ou da escola, você vai estar solucionando um grande problema. E que certamente resultará na discussão do início da idade para a profissionalização. Eu acho que a questão não é olhar apenas a idade mínima laboral, mas toda a conjuntura que leva o adolescente a ter que começar a trabalhar cada vez mais cedo. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente faz com os nossos filhos, né? Eu quero que o meu filho trabalhe? Não, eu não quero, eu tenho filhos, né? Eu não quero que meus filhos trabalhem antes, pelo menos, dos 18 anos, né? Mas o ideal seria que eles fizessem a faculdade. Agora, eu considero nocivo o adolescente trabalhar? Não. Se esse trabalho for educativo para ele, né? Se esse trabalho for formativo para ele, se ele tiver, como o Ricardo disse, se preparando para o ingresso no mercado de trabalho, e a Constituição permite isso a partir dos 14 anos. O que não pode acontecer é o que aconteceu com a minha avó, por exemplo, que em 1928, aos 15 anos de idade, perdeu 3 dedos da mão num tear mecânico no interior de Minas Gerais, né? Porque era obrigada a trabalhar, porque precisava trabalhar, né? E nunca recebeu nenhuma indenização por isso. E a gente vê isso até hoje no Brasil. Hoje isso existe no Brasil. Inclusive trabalhos degradantes. Inclusive trabalhos sexuais, né? Então, tem um verso de uma música que diz: criança não trabalha, criança dá trabalho. Eu acho que é por aí. E se alguém teve uma experiência de sucesso a partir do trabalho infantil, foi muita sorte, mas essa não é a regra. A gente vê que essa não é a regra, né? Com relação à palmada, que você dizia, a gente tem que diferenciar o que é uma palmada do que é a violência contra a criança e o adolescente, né? O Brasil, em 2003, criou um Disque 100, que é um número, né, gratuito, onde as pessoas ligam e denunciam a violência contra a criança e adolescente.
Então, o número de ligações para o Disque 100, ele vem aumentando ano a ano e já chegou a mais de 1 milhão de ligações, de denúncias acerca da violência. Então, isso, violência física, violência psicológica, violência sexual, negligência, né, com a criança, isso tem que ser combatido. Agora, a palmada, o castigo físico em geral, eu entendo que também é nocivo. Agora, eu não entendo que o Estado deve punir os pais por conta da palmada. Eu acho que isso é um entendimento pessoal meu, eu não sei o que o Ricardo pensa, mas eu entendo que seria uma ingerência muito grande no âmbito privado, né? Você sancionar alguém porque deu uma palmada no filho, né? Quer dizer, eu acho que ficar no campo das ideias, e tem toda uma discussão acadêmica sobre isso, há um grupo de professoras do Departamento de Psicologia da da Universidade de São Paulo, da USP, que publica muito sobre isso, e é interessante o debate, e eu acho válido, e eu sou contra qualquer tipo de castigo físico por parte dos pais à criança e adolescente. Agora, daí a sancionar com qualquer tipo de sanção os pais pelo castigo físico, pela palmada, eu sou contra. Eu concordo com o Anderson, acho que há que se diferenciar a questão do abuso, do excesso na violência, e como muito bem disse, não só a questão do castigo físico, mas existem várias outras formas de violência que são, às vezes, mais traumáticas ainda. Você rotular a criança com apelidos depreciativos, estigmatizar o seu filho e reduzi-lo, às vezes, a um segundo plano dentro da relação familiar, são, às vezes, formas piores de violência do que simplesmente a palmada. Acho também que nós ainda não estamos suficientemente seguros para banir por completo a palmada pedagógica como forma de correção. Nós discutimos durante muito tempo a questão dos limites que devem ser impostos à criança e ao adolescente, e nós também não podemos punir ou julgar o pai que, às vezes, desprovido das informações ou de outros recursos que ele poderia ter para impor esses limites, faz uso de um castigo físico que, embora moderado, ele pode se depois resultar em abuso, mas acho que nós devemos, antes de tudo, buscar a discussão e a educação às famílias e oferecer recursos alternativos ao castigo físico como forma de imposição de limites. Mas acho que também seria um exagero por parte da nossa legislação, uma hipocrisia até, tentar, através de um dispositivo legal, impor sanções, né, ou punir o pai sem antes dar a oportunidade de uma discussão mais ampla a respeito de outros recursos de correção e de educação dos nossos filhos. Bem, gostaria aqui mais uma vez de agradecer ao Anderson Andrade, que é promotor de justiça da defesa da infância e da juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como também o Dr. Ricardo Batista, que é subsecretário da Secretaria de Justiça, Sejus, do Distrito Federal. E você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente no programa Fórum. Para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.